saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos, agradecidos, estamos felizes com Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos faz mais, nele nós somos mais do que vencedores, né? E a gente, nesse mês, nesse ano de 2023, nós esperamos grandes coisas do Senhor. Porque o nosso Deus é grande. Ele não depende de situações, como é que está as situações do mundo para Ele te abençoar. O que depende para nós é a nossa fé. Se você crê que o Senhor vai te dar a vitória, então já pode cantar o hino da vitória, se preparar para receber a bênção do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos dá a vitória. E nós vamos lermos aqui, estaremos lendo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ver uns segredos. Segredo para você se tornar e permanecer sendo um vencedor. Porque tem gente que entra numa vitória, mas daqui a pouco ela mesma acha que já conquistou e para, e por isso perde, por não avançar. Por parar, ela perdeu. Quem forma, se conforma, se reforma. Tudo que nós fazemos, se você não der continuação, se você não fazer a manutenção, aquilo vai se deformar, vai se deteriorizar, né? Mas aqui nós vemos o segredo da palavra de Deus. O que é o Paulo fala? O apóstolo Paulo diz. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então essa é a palavra de Deus que nós vamos estarmos meditando e aprendendo com o Senhor. O que é? Mais uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás faço. Tantas coisas ruins, né? Pessoas que te impediram, tentaram impedir você de prosseguir na caminhada, na jornada, como também coisas boas também que aconteceram e que você parou, né? Nós conhecemos pessoas que estavam orando a Deus pedindo um dom, orando pelo batismo com o Espírito Santo. Fazia vigília, orava e fazia, estava sempre em oração. Assim que o Senhor batizou ela com o Espírito Santo, ela parou. Parei, já alcancei. Não é? Tem mais coisas. Pessoas que estavam orando pedindo um casamento. Fez campanha, foi no monte, foi orando, procurou orar, buscar a Deus. Quando Deus deu o casamento, a pessoa parou. Não, já sou casada agora. Eu conheci uma pessoa lá no serviço que ele falava, ele não se arrumava, Moisés, ia com a camisa rasgada mesmo, era um encarregado da sessão, né? Mas ele falava assim, sua camisa está assim. Ele falou, qual o problema? Eu já sou casado mesmo. E às vezes as pessoas pensam desse mesmo modo. Eu já estou em posse da bênção, já sou casado, não tem problema, agora eu não preciso me arrumar. Mas a Bíblia diz, ensina nós que nós não devemos pararmos, nós devemos cada dia melhorarmos. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Sempre avançando, sempre melhorando para a glória do Senhor Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve a igreja de Filipos, uma igreja que ele tinha fundado essa igreja, e agora Paulo está onde? Numa prisão. Por que será que Paulo estava preso? Será que ele era tão perigoso? Tinha soldado, às vezes estava algemado, alguém segurava ele, preso numa prisão, teve muitas prisões. Por que ele foi preso? Foi pregar o Evangelho. Quando ele estava anunciando Jesus, e as pessoas que eram contrárias, não concordavam, prenderam, né? O inimigo procura prender, sabe? Procura prender quando você mesmo quer falar de Jesus, mas o Evangelho não fica preso.
Jesus Cristo ali. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, mesmo se prenderem alguém, mas lá onde ele ia, lá tinha outra igreja. Surgiu outra igreja, né? Nós vemos quem era o apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era muito zeloso, perseguia a igreja e até ele, na morte de Estevão, ele estava ali para apoiar. Pode, mata mesmo, mata esse homem aí, apedreja. E ele ficou até com as roupas, segurando as roupas do sumo sacerdote ali. Ele ficou enquanto as pessoas ali apedrejavam a Estevão. Também que não tinha. Qual era o pecado de Estevão? Crer em Jesus. Crer no Messias. Era o pecado de Estevão. Não era? Ele estava agradando a Deus. E quando você mesmo também está orando, buscando a Deus, que você está agradando a Deus, pode se levantar levantes contra você. Mesmo dentro dos próprios religiosos lá, se levantaram contra Paulo. E onde ele ia, começou a perseguição, porque agora o perseguidor passou a ser perseguido. Mas onde ele estava, ali saiu uma nova igreja. Isso é interessante, né? Onde nós vamos, nós devemos sermos luz. Luz, e nós devemos falarmos da palavra do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo de Filipenses mesmo, que Paulo estava ali naquela prisão e estava ainda animando os irmãos. Essa chamada carta da alegria. E ele estava preso e ainda estava falando para os irmãos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, para se alegrar, para não desistir. E ele aqui no capítulo 1, para nós vermos, no capítulo 1, versículo 12 e 13. E quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por todas a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, onde ele passava em prisão, onde ele passava, ele era a luz resplandecia. Não tem como você acabar com a luz. Não tem como você apagar o sol. Não tem. Quando o sol da justiça brilha em você, quando Jesus brilha na sua vida, ninguém consegue apagar. E onde ele estava, ele pregava a palavra do Senhor. E ali ele nos dá essas instruções, né? Porque as situações difíceis vieram, como veio para todo mundo. Todos nós já passamos por situações difíceis, mas nós não podemos pararmos diante das situações difíceis, diante dos perigos que passamos, né? Nós devemos sempre estarmos avançando. E ele disse aqui, quando ele disse aqui, ele disse para nós: se você, por algum motivo, você parou na vida, não vou fazer mais nada. Eu fui fazer, mas alguém me impediu. Eu fui fazer isso, mas fui impedido. Mas o que a palavra de Deus diz aqui? A instrução de Paulo. Ele diz, no versículo 17, ele diz: sede meus imitadores, e tende cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelo que assim andais. Aí ele fala ainda para nós sermos imitadores dele, como ele era também em Cristo Jesus. Certo? Imitarmos. O que é imitar? Não, o que nós devemos imitarmos a Paulo? Não ficarmos preocupados aí com o que os outros estão falando de nós, o que é que estão fazendo, mas prosseguir, em obediência a Cristo. Ele tinha um alvo, o alvo dele era Jesus. Ele estava na peleja ali, na batalha, e ele entrou como um soldado que vai na peleja. Nós já vimos nós já assistimos aí uma corrida que teve de uma das pessoas que estava concorrendo, corrida de final de ano, que a pessoa vai correndo e ela... Maratona, São Silvestre. Maratona, São Silvestre. E a pessoa vai correndo, e ela sabia que tinha que chegar até lá. As pessoas estão ali do lado dela, olhando ela, começa alguém da enfermagem, assim, acompanhar ela, mas sem
barrar, mas só é para dar um suporte. E ela continua. Por quê? Ela tinha um objetivo. Ela não ia chegar em primeiro lugar, mas ela foi para correr. Se ela foi para correr, ela queria chegar até o fim. Nem que for por último, mas eu vou chegar, porque tem uma contagem. E outra coisa, nós quando assistimos isso daí, você viu o esforço dela, que ela vai assim, parece soltar o pó, se arrastando, se arrastando. Quando chega lá, quando ela chega na linha de chegada dela, já está a equipe médica lá para proteger ela. Entendeu? Então é assim. Você começou? Não para, não desista, porque tem um troféu para você, tem algo. Deus quer ver a sua determinação. Eu comecei, eu vou até o fim, em nome de Jesus, não parar no caminho. Nós vemos também uma outra corrida que teve um certo tempo, que o corredor também estava correndo e desceu alguém de lá para bloquear, para segurar a pessoa, para a pessoa não ir. Só que nem por isso ele desistiu. E acontece isso. Alguém vê que você vai vencer, não vem ali, vou te segurar, que é para você não vencer. Mas mesmo assim, ele continuou. São os impedimentos que ocorrem para te fazer desistir. E quando você está bem, acontece alguma coisa que é para fazer você desistir. Mas uma coisa nós devemos fazer. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Deus tem coisas novas. Nós não podemos ficarmos limitados no passado. Se você olhar para a vida de Paulo, quem era Paulo no passado? Paulo é um dos mestres em Israel, que aprendeu aos pés de Gamaliel, uma pessoa que tinha uma posição muito elevada, uma pessoa bem assim, quando ele tem um encontro com Jesus, quando vem a luz e derruba Jesus, cega Paulo, né? Ele perde a visão e fala: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. E quando ele, nesse momento da conversão dele, ele agora se torna cristão e agora ele vai firme. Ele reconhece: eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia a verdade, mas agora que eu conheci a verdade, eu quero passar a verdade para frente. E aí nós vemos, mesmo em momentos de prisões, que nós vemos que ele disse aqui que as prisões dele só contribuíram o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a palavra do Senhor. E sabemos, ele mesmo escreveu, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, se você está passando uma situação difícil, algo difícil, saiba que isso vai contribuir. Se você permanecer na presença do Senhor, isso daí vai contribuir para o seu bem. Você vai avançar. Você vai avançar. Nós avançamos quando nós estamos em obediência à palavra do Senhor. E é muito importante permanecer firme, sabendo, como a palavra de Deus diz, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. E diz também a palavra do Senhor que quando você começou a fazer algo, não é para você voltar atrás, porque Deus não se agrada. Até de votos, quando a pessoa faz um voto, não é para quebrar esse voto. Você fez um voto, procure cumprir esse voto. Você prometeu: vou seguir o Senhor Jesus até o fim. Por ocasião do batismo, quando nós nos batizamos nas águas, promete servir a Jesus todos os dias da sua vida? Sim. Então nós somos batizados e nós aqui estamos firmes. Então surgem os problemas. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós temos aqui Paulo, né? Ele está ensinando os irmãos, falando para esses irmãos de Filipos, para que eles permaneçam firmes. Quanto a mim, não julgo que haja alcançados, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Gente, não só avançando, não só os problemas que surgem, porque são tantas dificuldades. Hoje está cheio de gente de mimimi.
Por que você é assim? Ah, porque na minha infância, sabe, na minha infância eu não conheci meu pai. Eu tenho o direito de ser assim porque eu não conheci meu pai. Meu pai abandonou minha mãe, eu não conheci, então eu me tornei um marginal, mas eu tenho justificativa. Não é justificativa. Certo? Por que você está assim? Ah, porque a minha mãe me batia demais. Minha mãe fazia isso. Você não conheceu a minha mãe, nem conheceu meu pai para você saber como que era. Eu me tornei um bandido. De tantos que eles me chamaram, eu me tornei. Não é assim. Mas quando você conhece Jesus, quem tem Jesus no coração, você não vai querer. Quando você vê uma pessoa ou alguma coisa, você vai pedir para o Senhor: Senhor, permita que eu nunca chegue ao nível deles, mas me ajude a avançar, permanecer firme, olhando para o Senhor. Sabe, Deus honra, Deus nos honra, Deus cuida de nós. Mas uma coisa é que eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você não pode ficar se preocupado com os olhos da pessoa olhando. Olha, lá vai, né? Tem as pessoas que ficam olhando da janela, está indo lá para a igreja. Está indo para a igreja, ó. Fica olhando. Olha, tal. As pessoas estão de olho, olhando. E, às vezes, até calúnia existe por aí, mas a gente não deve parar por isso. Nós temos um alvo, o objetivo nosso é alcançarmos o céu. A vida de Jesus, Jesus logo está voltando. E nós temos esse objetivo de obedecermos ao nosso Senhor. E Paulo tinha esse objetivo. Veja bem, quando ele mesmo foi preso, ele ficou preso, o que ele podia fazer? Amarrado, Paulo e Silas ali estavam presos, o que eles podiam fazer? Reclamar? Vai adiantar reclamar? Vai adiantar reclamar? Vamos começar a reclamar. Olha só o que aconteceu comigo. Eu saí para pregar, para falar sobre Jesus. Olha o que está me acontecendo. Eu estou sofrendo aqui. Não. Eles começaram ali na prisão mesmo. Eles começaram a cantar e louvar ao Senhor. Eu orava e cantava. Enquanto eles cantavam e oravam, as prisões, Deus enviou um terremoto. E aquelas prisões foram desfeitas ali. Às vezes é isso que está precisando você fazer. Eu fazer, você fazer, abrir a nossa boca, parar de murmurar e começar a glorificar a Deus, começarmos a exaltarmos Deus. E essas prisões, tem coisas que vão prender na gente, amarras da nossa vida vai sendo destruída em nome de Jesus. No momento certo, o Senhor envia um terremoto, aí o jeito dele fazer, mas ele quebra essas amarras. Mas se você permanecer murmurando, reclamando, você vai ficar nessas amarras. Nós vemos na Bíblia, temos uma mulher que ela foi na sinagoga um dia que Jesus estava lá e Satanás tinha preso ela há 18 anos. Ela andava encurvada, ela não ficou encurvada de uma vez. Ela foi se encurvando. Não sabemos como que ela estava. Mas a Bíblia fala que era uma mulher encurvada e era demônio. Entendeu? E às vezes a pessoa vai se acomodando isso daí. E não pode. A gente não pode se acomodar. A gente deve buscar ao Senhor. E nós vemos que aquele dia que ela foi lá, que Jesus chamou ela e operou um milagre. Mulher, estás livre. Quando alguém dos líderes ali da sinagoga falaram: para vocês virem ser curados, outro dia sem ser sábado. Jesus criticou ele, falou: mas por que vocês são tão hipócritas? O animal você solta para dar água, agora uma pessoa que está sendo aprisionada por Satanás há 18 anos, vocês não glorificam a Deus? E os adversários daquelas mulheres foram envergonhados, e ela saiu glorificando a Deus, porque ali o Senhor fez uma obra de libertação. E nós devemos sempre estarmos procurando andarmos em obediência à palavra do Senhor, não parando no caminho. Tem muita gente, você vai encontrar mais gente para te atrapalhar do que para te ajudar. Como disse, você entrou na caminhada, na jornada, se alguém vê que você está chegando, eu vou lá fazer alguma coisa. O inimigo usa pessoas para te bloquear, para parar. Mas a palavra de Deus não é para você avançar. Para de ficar chorando o seu passado.
Paulo tinha muitos motivos, como nós sabemos que ele era chamado homem cicatriz, de tanta pedrada que ele levou, tantos açoites que ele levou, que era 39, era quarentena, 5 quarentena, era 39, eles davam 39 e menos uma, 40 menos uma, dava 39, que era para ter direito de dar mais outras. Só podia ser até 40, então eu dou 39, porque depois eu posso fazer de novo. Então, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. O que ele fala? Uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficam. Né? Algumas pessoas que não param no caminho, elas desistem, elas param no caminho, mas outras nós devemos pegar nos exemplos daqueles que foram vencedores. Nós vemos também exemplos negativos, que a mulher de Ló nos deixou. O anjo foi lá e comunicou para Ló, o anjo tirou ela, e ele tirou o Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas da cidade. Mas ela saiu da cidade. Só que em um determinado momento ela olhou para trás. E no que ela olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. E ali ficou. Entende? E assim a nossa vida. A benignidade de Deus, a bondade de Deus tem nos tirado já. Mas é para nós permanecermos firmes. Não pense você que é Deus que vai fazer tudo por você. Meu Deus, às vezes você fica pensando, tão desanimado. Se Deus quiser, eu faço isso. Se Deus quiser. Mas Deus quer que você se esforce. Esforçai-vos. E Ele fortalecerá o teu coração. Essa é uma coisa muito linda, uma palavra muito linda. Uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficam. Esqueça as críticas, o que os outros falaram, as percas que você teve. Se você olhar para trás, mas eu tive tanta perca, eu tive tanto prejuízo no passado. Certa vez, um rei também aconteceu isso daqui no passado, eu não lembro o nome do rei. Mas o profeta disse para ele assim, ó, a pessoa que foi lá e falou assim, olha, mais tem o Senhor para te dar do que isso. Você perdeu, mas tem o Senhor que te dá do que isso. E o Senhor, Ele é fiel. Então não fica aí brigando, entrando em confusão, em contenda, em problemas, mas avança, deixa o passado para trás. O passado não vai voltar mais. O seu futuro depende do dia de hoje. O dia de hoje a gente deve procurar o quê? Viver o dia de hoje melhor do que o dia de ontem. Hoje ser mais agradecido a Deus. Hoje aproveitar as oportunidades, as boas oportunidades que Deus está dando. Nós estamos vivos. Não fica aí atrás de coisa do passado, de querer resolver briga do passado. Teve muita gente que foram resolver briga do passado. Eu não, vou tirar uma satisfação. E foram e perderam a vida e perderam a oportunidade. Lembre, mesmo se você perdeu alguma coisa, mas tem o Senhor a te dar do que isso. Confia no Senhor. O Senhor vai fazer conforme Ele quiser, se você confiar no Senhor. Nós vemos Abraão, né? Um exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E nós somos fortificados na fé, dando glórias a Deus, cantando, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu permanecer firme, o Senhor vai me dar a vitória. E nós podemos permanecer firme, firmado na rocha, não olharmos para trás, não olharmos para os problemas. Nós vemos Davi também, caso de pecado, caso difícil, situação difícil de Davi. Davi havia pecado, ainda mandou matar o marido da mulher no qual ele cometeu adultério. E agora o profeta chega e fala, mas na hora ele pediu perdão, se humilhou diante de Deus. Por isso que é bom Deus olhar o nosso coração, como é que está o nosso coração. Porque tem vezes quando a pessoa chega diante da verdade, ela endurece ainda mais o coração. Ela começa a se justificar. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Isso é um direito meu. Seu direito, nós não temos direito. Nós temos Jesus, que é o nosso justificador. E Ele faz
Até as coisas ruins que nós fizemos, quando nós entregamos diante do Senhor, Ele faz até com que essas situações se transformem para o seu bem. Ele tem esse poder de reciclar essa situação e te colocar num nível muito melhor. Então nós vemos que Davi, na hora ele se arrepende, mas o profeta Natan diz, a criança que ela está esperando vai morrer. E ele foi lá, ele se arrependeu e o teu pecado foi transpassado. Você não vai, Deus te perdoou o pecado, só que a criança vai morrer. Mas mesmo assim ele foi lá e orou e jejuou e ficou vários dias lá com roupas de humilhação. Aí quando alguém chegou e viu, a criança morreu, porque ele ainda pensava que Deus poderia voltar atrás, mas Deus permaneceu na palavra dele. Mas quando ele viu, quando alguém falou, ele viu alguns dos soldados dele, das pessoas cochichando, e falou, o que acontece? A criança está viva? Não, ele morreu. Aí ele, o que ele fez? Tomou banho, levantou-se, tomou banho, foi lá, adorou ao Senhor e foi ao encontro de Betseba e tiveram outros filhos. Ele não ficou preso no passado. O pecado que você confessou não é para mais ficar remoendo o pecado confessado. Pecado confessado. Mesmo quando alguém vem te atacar com coisas que você já confessou, o Senhor já perdoou o seu pecado. Não é para ficar mais no passado, pensando nisso aí. E alguém, às vezes, vem e quer te lembrar do passado. Meu passado já foi perdoado. O Senhor Jesus Cristo já me perdoou todos os pecados. Eu estou em outra fase. Né? E nós não podemos ficar pensando no passado, mas avançarmos. Quando Elias ali, que ficou naquela caverna, que o Elias falou, olha, todos os profetas, se mataram todos os profetas, só ficou eu. E o Senhor falou, olha, o que você tem aqui, Elias, que você está só pensando, ó, estou sendo perseguido, Jezabel quer me matar, e etc. Né? E o Senhor fala que tem 7.000 que não se prostrou diante de Baal. E dá alimento para ele, fala assim, vai, anda, porque vai ser caminhada. Vai, que ainda tem um caminho para você e ainda tem algo para você. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, o Senhor ainda espera algo de nós. Nossa posição é levante-se, ande. Em Miqueias tem um versículo que diz, a palavra de Deus diz, levantai-vos e andai-vos, aqui não é o vosso descanso. Não tem esse negócio de crente aposentado. O crente aposentado, agora eu não vou fazer mais nada. Então você está pedindo para o Senhor que te recolher, você não quer fazer mais nada. Vou me aposentar, não vou fazer mais nada. Mas a gente deve permanecer firme na palavra do Senhor. Né? Prosseguindo para o alto, esquecendo, mesmo que alguém te feriu, palavras das pessoas, prejuízo que você tomou, está no passado. Deus está te dando uma nova, é um novo de Deus, um novo tempo, esqueça o passado, esqueça aí o que as pessoas te prejudicaram. Não fique parado, avance. Qual é o seu propósito, o seu desejo? Vai atrás dos seus desejos, o que Deus tem colocado no seu coração. É isso que Deus tem colocado no seu coração, que a gente tem que ir atrás. O Senhor que coloca sonhos. Não pense que você está velho demais, agora eu estou velho demais, agora passou o tempo para mim. Não passou o tempo. O Senhor, no Salmo 103, diz que o Senhor Ele que renova sua mocidade como a águia, né? Renova suas forças, dá um novo vigor. E a palavra de Deus em Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão e vão permanecer firme, andando no caminho do Senhor. Não desiste nem um tempo. E um texto assim para que você pense, mas quando eu estou me esforçando, Deus quer ver o seu esforço. Esforça-te. E para você se esforçar, à medida que você vai se esforçar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer. Mas você ficar murmurando, reclamando, olhando que é os seus inimigos, entrega seus inimigos aí na mão do Senhor e avança para o novo de Deus. E nós sabemos o seguinte,
A palavra de Deus, no versículo ainda da palavra de Deus que está escrito aqui em Eclesiastes 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, tampouco do sábio o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então Deus tem um tempo de boa sorte para você, de oportunidade. Se você permanecer no caminho, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem já dito para você que é para você fazer, você deve se esforçar. Esforçar-se. E Ele fortalecerá o teu coração. Esqueça do passado, esqueça do passado. Peça para o Senhor, Senhor, me perdoa se for pecado, perdoa, Senhor, perdoa e tire isso da minha mente. Não posso ficar ali com aquele pensamento que o inimigo quer trazer, como aquele hino que fala, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Mas não, nós devemos avançar. As lembranças do passado não, agora já tudo, o Senhor já perdoou o seu pecado, já está perdoado. Então, prosseguindo para o alto. E aproveitando a oportunidade que Deus está dando. E alguma coisa que está difícil. Lembrando ali com Eliseu, com o moço dele, quando ele viu o moço dele viu todos os inimigos que estavam cercando, Eliseu orou pelo moço dele, Senhor, abre os olhos dele. E ele viu que era o exército de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está conosco do que os que estão contra nós. Deus, Ele sempre vai pelejar nossas pelejas, que se nós confiarmos no Senhor, continuarmos firmes, não pararmos na caminhada, mesmo se arrastando, sendo fiel ao Senhor, se fortalecendo no Senhor a cada dia e usando as armas que o Senhor já tem dado. Quais são as armas? A palavra do Senhor, a promessa, fica firme na promessa, não deixe que o inimigo venha roubar a palavra que Deus te deu, a promessa que o Senhor já fez a você, e guarde a palavra de Deus no coração, confiando no Senhor, porque nós vamos avançarmos. O Senhor, Ele tem grandes feitos para a nossa vida, nós somos gratos, se até aqui nós estamos, aqui na casa do Senhor, é porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. E a gente deve, cada dia, confiar no Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e tem grandes coisas ainda para Ele fazer, milagres, ações de Deus, porque o nosso Deus, Ele é vitorioso, Ele é vencedor, e Ele peleja as nossas causas. Barreiras tem, mas nós vamos cada dia nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E nós vamos vencendo dia a dia. Então, não desanime, seja qual for a sua dificuldade. E também não fique preso no passado. Poxa, eu já fiz tanta coisa, olha, eu fui tão abençoado, eu fui tanta isso e aquilo. Não, o Senhor tem algo novo ainda para você. Você foi, e o Senhor